A gente tem que deixar para a tecnologia aquilo que é ordinário e para as pessoas aquilo que é extraordinário. Então, a tecnologia tem que dar conta do dia a dia e as pessoas têm que ir dando conta daquilo que foge ao padrão, daquilo que foge, né, que a gente precisa realmente de um olhar diferente. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo ao podcast Movidos pelo Agro, que é uma parceria do Agro Resenha com a Agroamazônia, que há 43 anos está ao lado do produtor rural, oferecendo soluções completas para impulsionar a produtividade no campo. E neste episódio estamos num lugar pitoresco aqui, né, no meio de um monte de gente, para conversar com a Mariana Wood, que é gerente de RH aqui da Agroamazônia. Mariana, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Movidos pelo Agro. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Foi uma alegria receber esse convite. E o lugar escolhido aqui acho que tem tudo a ver, né? No meio daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Exatamente, né? A gente ficou ali decidindo, não, vamos fazer numa sala, não, vamos fazer no meio da turma, que é justamente para falar o que nós estamos fazendo. Isso aí. E Mariana, pra gente começar aqui a nossa resenha, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Claro, conto. Bom, então eu tô aqui na Agroamazônia há 11 anos, março, agora eu fecho 11 anos. Comecei minha carreira profissional na Coca-Cola, então na indústria, e aí fiz uma movimentação para o agro e inicialmente eu comecei trabalhando na área de controladoria. Então eu vim aqui para participar do PMI, que é o processo de integração quando a Sumitomo adquiriu, né, a Agroamazônia em 2015. E foi um momento muito rico ali para mim, porque eu pude conhecer um pouco de cada frente aqui da Agroamazônia, de cada departamento, conhecer as pessoas, porque eu ficava fazendo esse front ali com a Sumitomo. Então foi muito positivo e ali fiquei, né, nesse apoio ali também aos japoneses por um bom tempo. E desde 2020 eu estou aqui agora à frente da área de pessoas, cuidando de gente. Fiz uma transição de carreira aí e realmente me apaixonei mais uma vez pelo agro, mais uma vez pela empresa, mais uma vez pelas pessoas. E é interessante, né? Porque assim, quando a gente fala de pessoas, né, independentemente da área ou do segmento que você trabalha, são as pessoas que movem o negócio, né? Sim. Mas eu não sei se você percebeu isso, eu queria até que você falasse, por exemplo, assim, qual que é a diferença, né, de trabalhar com gente e no agro, né? Porque você vem da indústria e tal, como que você viu essa particularidade, assim? É muito diferente. Eu acho que no agro a gente, enquanto profissional, a gente pode fazer muito mais a diferença no resultado do negócio. Na indústria, é claro que tem suas particularidades, mas o que eu percebia é que eram processos muito mais desenhados, muito mais amarradinhos. Então, o capital humano, ele não tinha uma relevância tão grande quanto aqui. Entendi. Aqui, o que você performa, o seu relacionamento, a maneira como você conduz o negócio, isso faz toda a diferença. Por isso que eu acho que nossa cultura aqui na Agroamazônia é realmente uma vantagem competitiva muito grande que a gente tem, porque esse olhar ali pro humano, para as pessoas, pro relacionamento que a gente tem com o produtor, isso aí eu acho que faz muita diferença na cadeia do agro. E é legal você falar isso, né? Porque de fato eu não tinha parado para pensar nisso, que assim, a gente quando atendendo o produtor rural, são tantas as variáveis, né? Assim, que podem acontecer, que a decisão das pessoas vão levar ao sucesso, talvez, ou não, né, dando aquele negócio. Então, a influência, de fato, é bem importante mesmo das pessoas nesse processo, né? E a decisão é muito pautada em credibilidade, confiança, né? É diferente você fechar um negócio no agro e você ir comprar uma camiseta, comprar um celular, você comprou, foi embora, tá tudo certo. Aqui não, é um relacionamento de longo prazo, né? Exato. Então, precisa... a gente tem que sempre reforçar a importância das pessoas na cadeia. Legal, muito bom. E Mariana, você comentou aí uma palavrinha mágica que é cultura, né? Lá no primeiro episódio que a gente gravou com o Roberto, a gente falou bastante, né, sobre como a cultura é importante dentro do processo de crescimento, de uma empresa e tudo mais, né? Mas eu queria trazer para você o seguinte, assim, na sua visão, né, porque hoje todo mundo fala sobre cultura, né? E ao mesmo tempo que todo mundo fala sobre cultura, a gente sabe o quão difícil é implementar uma cultura dentro de uma empresa. Quando que você vê que a cultura, de fato, ela se torna uma vantagem competitiva para uma empresa, assim? Eu entendo que a cultura, quando bem desenhada, quando robusta, ela protege, inclusive, a estratégia, né? Então, quando que a cultura ela faz parte? Quando você toma decisões
suas decisões alinhadas àquilo que a empresa espera. Então, você realmente passa a fazer parte de uma cultura, de um todo. E na capilaridade que a gente tem aqui na Agroamazônia, né, que são muitos estados, muitas lojas ali separadas, locais bem remotos, distintos, a gente precisa trabalhar muito isso, para que lá em Novo Progresso a decisão que seja tomada pelo gerente ou pelo vendedor, ele reflita assim, como que será que a organização teria essa tomada de decisão. E isso é cultura. Você fazer as coisas, né, cultura não é aquilo que está no papel, sempre na parede, todos falam. Cultura é a maneira como você age. Sim. Então, quando a gente percebe essa homogeneidade, a gente entende que a cultura está funcionando, que a cultura está disseminada realmente. Porque hoje vocês estão em muitos estados, né? São Isso, 9 estados. 9 estados Isso. já, né? E por mais que estejamos no Brasil, a diferença das culturas regionais, ela é muito grande, né? É bem distinta. Então, isso, de certa maneira, se é bem... Porque, assim, por exemplo, a gente tem produtor que tem área aqui, tem área em Goiás. Se ele for atendido nas duas regiões, o ideal é que ele seja atendido da mesma maneira. Exatamente, é que ele tenha uma percepção de mesma Agroamazônia, de mesma empresa, mesma conduta, né? Porque, voltando, né? Ele vem pela credibilidade, pela confiança que ele tem. Então, ele tem que ter essa percepção em qualquer lugar que ele tiver. Legal. E Mariana, como que, na sua visão, assim, o que você pode trazer para a gente de elementos de como a cultura de fato ela influencia diretamente nos resultados, assim? Como que você pode trazer para a gente um pouco disso, assim? Eu acho que por essa questão da performance, pela questão do alinhamento das decisões, tudo que o profissional, enquanto ali protagonista do negócio dele, ele vai tomar uma decisão, ele tem que saber qual que é o propósito, ele tem que saber por que ele está fazendo isso, o que é importante para a organização. Então, quando ele está bem alinhado ali a quais são as diretrizes, ele vai performar bem. Até sair um pouquinho de cultura, falar, por exemplo, da remuneração deles. Sim. A remuneração deles também é atrelada à estratégia da organização. Então, quando ele sabe o que ele precisa fazer, quando ele sabe o que a empresa espera, a gente tem inclusive um código aqui, né, que fala a respeito dos comportamentos esperados, ele consegue ir tocando o dia a dia dele com uma autonomia e ir avançando no negócio dele, né, no protagonismo dele. Sim, acho que isso aí que faz a diferença em resultados em si. Porque se a pessoa trabalha num lugar, né, de que a cultura da empresa tem a ver com os valores dele também, né, fica até relativamente mais fácil de trabalhar, mais fácil, né? Porque certeza. Assim, você vai performar muito melhor. Afinal, você está fazendo algo que você gosta também. Algo que você gosta, e trabalhar feliz tem um índice de produtividade muito maior do que não, né? Sim. Então a gente tem que querer realmente pessoas que tenham ali um fit cultural com o que a gente acredita. Sim, sim. E aquela coisa, né? Trabalhar feliz não quer dizer que não vai dar trabalho, né? Não, mas sempre tem que ter trabalho, sempre tem que ter problema pra gente resolver. Isso aí. E uma coisa que também é interessante, né, assim, a gente pega a Agroamazônia, 43 anos hoje, ela foi, a gente discutiu muito isso nos episódios passados, no sentido assim, poxa, como a Agroamazônia cresceu nesse período, né? Especialmente depois da entrada da Sumitomo, né? Que aí tivemos mais lojas, mais estados abertos e tal. Isso, de certa maneira, traz uma complexidade para o negócio que, poxa, né? Muito mais gente, muito mais problema. Enfim, você não consegue controlar como você controlava antigamente com poucas lojas, né? Como que a gente... estrutura processos, né, no caso do RH aqui, de escuta mesmo das pessoas, das diferentes localidades, porque muitas vezes, quando a empresa cresce demais, você acaba perdendo um pouco da sensibilidade, né? Que é aquela coisa do cafezinho e tal, né? Como que você vê essa parte dessa escuta mesmo, assim? Eu acho que isso foi a gente teve essa percepção e um tempo atrás a gente estruturou uma área onde a gente trouxe os business partners enquanto RH para estar na ponta. Porque realmente, o que você falou, né? A gente vai se distanciando, é muita gente, aquilo de saber o nome de todo mundo vai se perdendo e a gente não pode deixar isso se perder. Então, a gente colocou em cada uma das regionais que a gente tem um business partner para atuar, para estar ali muito próximo do diretor da regional, para estar próximo, né, dos problemas locais. Então, essa foi uma ferramenta e eles trazem para a gente bastante insumo,
Porque muitas vezes a gente cria estruturas, processos, diretrizes que na prática eles não são tão aderentes. Então a gente tem que ter essa devolutiva realmente, Claro. né? E eles fazem esse papel aqui com a gente. E além disso a gente tem também, em termos, né, de clima, de cultura, a gente tem a GPTW, que hoje é uma ferramenta que a gente utiliza, né? É uma pesquisa de clima organizacional, que ela dá muito insumo para a gente. Então a Agroamazônia vem muito bem na GPTW, a gente está aí há 17 anos dentre as 150 melhores empresas para se trabalhar. Antes a gente usava Você SA, mas aí a gente passou para a GPTW por ser uma organização até mais robusta, para a gente ter uma amplitude maior. E da GPTW, essa classificação, isso é muito importante para a gente, isso ajuda muito em employer branding, a gente quer estar assim no topo, mas o mais rico disso é a escuta. Porque ali a gente tem a oportunidade de ouvir os colaboradores de uma maneira bem isenta, né? Onde ele pode ficar livre ali para falar realmente o que ele acredita que é importante. Tudo que for dito ali vai ser tratado? Nem tudo, tem perspectivas, mas assim, quando a gente percebe que há um grande volume de pessoas que estão trazendo algum tema, a gente trabalha nisso e a gente busca, né, atuar de forma contínua, trazendo melhorias para os profissionais aqui da empresa. Sim. Então essa é uma ferramenta bem importante para a gente. E é legal porque assim, não é um terceiro, né? É um terceiro. Que está fazendo isso, então terceiro. assim, te dá essa certa tranquilidade de você poder se abrir também dentro desse processo, né? Para o colaborador traz uma segurança muito grande, que a gente não acessa nada, né? O foco é realmente pensar em melhorar, né? Pensar em o que a gente pode fazer para atender, para que, é o que a gente falou, né? Para que todo mundo seja feliz aqui na organização e produtivo. Sim, com certeza. E você falou do GPTW, né? Mas tem outras ferramentas também que vocês utilizam assim no dia a dia para fazer esse tipo de diagnóstico e tal, assim? O que a gente tem feito agora também, a partir da NR1, é um mapeamento psicossocial, que ele também vem com esse viés de clima para a gente ouvir, né? Só que ele é um pouco mais voltado para as questões de saúde mental. Então, essa é outra ferramenta que a gente também tem aplicado aqui no time. Anualmente, né, a gente começou ano passado, a partir da vigência da normativa, mas que agora é um padrão aqui para a gente. Então, tem isso, tem os momentos ali onde a gente tem periodicamente, né, ou também um momento de escuta das equipes, onde a gente fala com os gestores, fala sobre as equipes, ali eles também recebem um feedback a respeito de tudo, né? Desde performance, clima, tudo que acontece no ano, eles têm um momento para falar de carreira e fazer esse feedback estruturado que a gente chama. Então, é outra maneira aqui que a gente tem de ouvir as pessoas. Feedback é um negócio super importante, né? Super porque, importante. Assim, eu como profissional já tive alguns feedbacks, né? E é interessante porque tem muita coisa que você, como profissional, você, por estar envolvido no negócio, você acaba não enxergando, né? Esse olhar do seu gestor, enfim, que vai estar ali junto contigo, ele é muito importante, né? Porque, assim, tem todos os aspectos técnicos, comportamentais que a gente precisa seguir e o líder, ele é um pouco do norte desse negócio, assim, né? Ele tem que ser o norte, né? E o feedback... quando você dá abertura para ele é realmente um presente, assim, ele é um impulsionador, porque é alguém que está tirando um tempo para fazer uma coisa, né, que é olhar no detalhe como que eu posso ajudar aqui a Mariana, o que eu posso falar para ela. Então, assim, a gente usar essa ferramenta de uma maneira positiva é muito importante quando a gente olha para a carreira também. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu já tive várias como é que fala? Situações, né, que foram trazidas assim, que a gente para pensar mesmo, né? E nesse caso, assim, o que você já viu assim de melhorias concretas, sabe, que você pode trazer como exemplo pra gente, porque eu considero isso uma das coisas mais importantes assim num relacionamento líder-liderado, assim. De feedback? Eu acho super importante, agora na sua visão, assim. Olha, tem muita história, assim, eu acho que tem uma que eu gosto bastante, que foi no começo da minha carreira enquanto líder. Eu sempre buscava dar uma exposição, eu sou uma gestora que eu gosto de dar exposição para minha equipe. E eu estava fazendo isso com uma pessoa e tentando colocar ela em várias agendas e tal. Aí ela me chamou e falou assim, eu queria te falar uma coisa. No nosso feedback a gente conversou sobre carreira, mas eu não falei. Eu não tenho vontade de ter essa exposição, eu gosto de ficar no back. Eu gosto de ficar no back office fazendo aqui. E é muito desconfortável para mim. Então ali foi um exemplo. Eu acho que a partir dali eu percebi que o feedback ele é uma ferramenta para você ouvir
e para você direcionar. Então, a gente tem várias histórias, né, de feedbacks aí que mudaram a carreira das pessoas, que mudou a área de atuação, mas eu acho que assim, essa me marcou bastante porque foi comigo, com a minha equipe. Eu acho que foi bem bacana, porque aí eu entendi. Eu falei, não, então vamos estruturar diferente aqui a minha área. Legal. Dei até uma diretriz diferente para a minha área mesmo, claro, com essa pessoa. Sem dúvida. E Mariana, falando um pouco assim de desenvolvimento de talentos, né? Assim, a gente, o agro hoje tem uma força de trabalho muito grande, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes a gente nota que existe algum tipo de escassez até de novos talentos, né? Ou Sim. talentos que já vêm teoricamente prontos, né? Então a gente tem muito desse negócio de poder desenvolver pessoas, né? Então hoje grande parte das empresas eles têm, por mais que o cara seja um agrônomo ou qualquer outra profissão ali, você sempre vai ter que estar desenvolvendo essa turma, né? Como que vocês trabalham nesse aspecto, né? A estratégia de vocês para desenvolver, formar talentos mesmo aqui dentro da empresa, assim? Assim, as empresas, elas assumiram hoje esse papel, né? Sim. Eu percebo que a gente tem que constantemente estar trabalhando os profissionais, evoluindo em toda a carreira deles, apoiando no começo, apoiando quando eles se tornam líderes. Então, realmente virou assim quase que uma responsabilidade da empresa coparticipar na carreira, que o protagonismo é dele, mas a empresa dá toda a ferramenta, né? E o que a gente, enquanto empresa aqui, faz? A gente tem duas maneiras de treinar, né? A gente tem os treinamentos técnicos, os treinamentos comportamentais, ambas as habilidades a gente precisa trabalhar. Tem duas maneiras. A gente tem os treinamentos que a gente chama de estratégicos. Então, o que é isso? É o que a organização, a AgroAmazônia, entende que precisa atuar nesse cenário. Precisamos trabalhar a liderança. Então, a gente estipula, né, o grupo que vai participar desse treinamento, a gente direciona e vai trabalhar isso daí. Geralmente são skills técnicas. E ali o comportamental, a gente vai muito mais no que a gente coleta desse momento do ciclo de desempenho do colaborador. Então, ali a gente vai trabalhar o comportamental. O comportamental, ele vai muito do líder liderado, que ali ele vai entender o que ele precisa fazer no PDI, né, que é o plano de desenvolvimento, e vai trabalhando. Aí, dessa maneira, a gente entende que cobre o macro da organização e o micro do indivíduo. E a AgroAmazônia vem daí com vários aportes nisso, né? Então, a gente aqui tem bolsa de estudos para graduação, para pós-graduação. A gente coparticipa também nesses investimentos que ele faz. Tem treinamentos aqui que a organização também concede. Enfim, a gente tem bolsa de idiomas também. Então, a gente tem uma série de programas ali que reforçam realmente esse estudo, que é muito importante para a gente que a equipe esteja engajada nisso, né? Em estar sempre também buscando essa evolução. Legal. Aí, profissional. Legal. Mariana, assim, e como que vocês, de certa maneira, mapeiam esse capital intelectual, assim, né? Porque o cara pode chegar e falar assim, eu quero fazer determinada faculdade, né? Não, beleza, eu acho que é importante, a gente tem que estimular, né? Mas como que vocês mapeiam, assim, poxa, isso aqui vale a pena, sabe? Eu sei esse que tá é um ligado. talento para investir. Isso, esse é um talento para investir e tudo mais. Então, nesse ciclo de desempenho que eu te falei, ele acontece uma vez ao ano, né? E é um momento onde a organização toda para olhar as equipes. Então, ele vai além de você olhar para o indivíduo, ele vai olhar para o seu time. Então, o gestor vai parar e vai olhar para o time. Eu tenho aqui todas as ferramentas que eu preciso? Tem alguém aqui que está muito aquém com a performance? Por quê? Daí ele vai começar a entender. E a gente vai individualmente em cada um dos profissionais. E disso tudo a gente tem um grande mapeamento da organização. Então, a gente vê quem que está com uma maturidade maior, quem que está com uma maturidade menor. E o objetivo desse mapeamento é justamente puxar a barra daqueles que estão com um desempenho abaixo do que a gente espera, né? E a gente faz isso através desses planos que a gente falou, né? Desse PDI. E aí é um feedback mais próximo, aí é o gestor realmente direcionando. Porque a performance, ela não vai ser coberta pelo RH, ela vai ser coberta pelo líder que está ali na ponta, né? O RH estrutura o processo, mas o líder tem que estar junto ali, ombro a ombro, acompanhando, dando feedback, falando o que espera, né? Eu preciso que você faça isso, mas como, né? Porque quem está satisfeito ou não é esse líder, certo? Então, ele que tem que ir falando para
técnicas profissionais. E aí a gente gera disso daí um grupo, né, de profissionais que estão performando muito bem, um grupo de profissionais que a gente precisa trabalhar mais as habilidades técnicas, outro comportamental. Então, a partir daí, a gente revisa o ano e começa a trabalhar no desenvolvimento em si. Legal, legal. E assim, Mariana, tem um ponto interessante, né? Porque assim, hoje, a grande maioria das lideranças, empresas do agro, né? Falando mais especificamente, elas sempre é muito forte. Muito duro. A grande maioria subiu a cargos de liderança muito por sua competência técnica, né? Então, eu como engenheiro agrônomo que sou, sei que se eu performar bem na minha área, em algum momento, né, eu vou ser alçado a liderar outras pessoas, né? Enquanto eu, como engenheiro agrônomo, fizer o meu trabalho muito bem, que eu sei fazer, tudo beleza. Mas quando eu tenho que fazer com que outros façam o trabalho tão bom quanto eu faço, ou até melhor, o negócio muda de figura, né? Como que você vê esse papel da liderança, né? Tendo em vista esse cenário que muitas vezes é pintado dentro do agro, assim. E é muito desafiador essa curva aí, né? Até no pipeline de liderança do Rancharan ele fala, né? Liderar a si, liderar aos outros. É muito difícil você parar de colocar a mão na massa e fazer com que o outro faça. É uma das viradas, assim, profissionais mais difíceis de serem feitas. Porque com certeza você foi promovido, você era muito bom naquilo. Exato. Então você quer ficar fazendo aquilo que você é muito bom, que você está na zona de conforto, né? Mas não é mais o escopo da atividade. Então, assim, a gente percebe que no agro, com essa escassez que a gente está no mercado, com essa guerra de talentos aí, para você pegar um profissional robusto hoje é muito difícil, né? As empresas vêm formando. E aí a gente vai acelerando também essa carreira da liderança. Muitas vezes esse profissional ainda não está pronto para esse passo na carreira e ele é colocado lá e aí a gente fica tentando, né, aportar nele o mais rápido possível as habilidades, né, de gestão de indicadores, gestão de pessoas. Então, assim, o grande cuidado que a gente tem que ter é em preparar essas pessoas antes deles assumirem, né? Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, as pessoas acabam sentando na cadeira, e não só dentro da empresa, vem de fora também, que sentou na cadeira antes de ter feito isso. E aí é muito mais difícil. Então, quando a gente consegue antes já ir introduzindo conteúdos, introduzindo as responsabilidades, falar muito de papel e responsabilidade também é muito importante, ele entender qual que é o escopo da cadeira dele, tudo isso vai contribuindo para que ele tenha sucesso na nova posição, né? Que ele possa aí galgando as próximas. E é interessante, porque assim, a gente que tem uma formação técnica, né, agrônomo, veterinário, enfim, o que seja, a gente praticamente não tem nada sobre isso numa grade curricular. E mesmo se tiver, ele não é dado tanta importância por nós lá dentro. Né? Tipo, essa é matéria que não vira. Né? E, óbvio, você não vai aprender a liderar com uma matéria de universidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você ter pelo menos uma noção é super importante. Né? Porque senão vira aquela história, né? Você perde um ótimo engenheiro agrônomo e ganha um péssimo coordenador ou um péssimo gerente, né? Que faz aquela devastação na equipe. E aí a gente tem que ir trabalhando cursos, né? Trabalhando desenvolvimento. O que eu gosto bastante, que eu acho que funciona muito, é a questão de fazer um acompanhamento com outro profissional mais robusto. Então, assim, colocar tipo, ali, né, um sombreado. Assim, né? Então, vamos acompanhar aqui por alguns dias. Isso aí funciona. Você vai vendo antes de você tomar a decisão como que uma pessoa experiente ali está conduzindo. Isso aí ajuda já bastante também quando a gente está fazendo a primeira transição. Sim. Mas eu acredito sempre, Paulo, que o protagonismo é muito importante. Você tem que entender, enquanto profissional, que o seu papel mudou. E a partir daí você também ir buscando esses insumos. Eu acho que não adianta só a organização trazer. Claro. Se você ainda fica preso no vendedor que quer tirar o pedido, você vai continuar sendo o vendedor que tira pedido. Né? E aí a gente perde também, como você disse, né? Perde o vendedor e perde o gerente. Perde os dois, né, cara? Porque assim, perde os dois. Do jeito que são as coisas, né? Assim, se você não ficar de olho em como você pode melhorar, porque é muito sobre isso, né? Todas as empresas, né, e em especial vocês aqui, vocês têm esse cuidado, né, de tipo olhar para isso e saber que isso é uma questão, né? Sim. Mas para gente que está lá no dia a dia, às vezes na frente,
pô, a gente nem parou para pensar nisso, né, cara? E até o papel do líder hoje mudou, né? Mudou. O papel do líder há 30, 40 anos atrás era uma coisa. Hoje as pessoas são diferentes, todo esse ambiente, né? Como que a gente desenvolve esse tipo de competência, assim, nesses líderes? Assim, o papel do líder, ele vem cada vez ganhando maior abrangência, né? Hoje, o líder, ele é responsável até pelo clima, né? Assim, trazendo aqui um pouco da NR1, né? O líder, ele vem sendo, de uma maneira indireta, sendo responsabilizado pela saúde mental da sua equipe. Sim. Então, ele tem que garantir, e sim, ele tem que garantir um ambiente de trabalho, né, positivo, que seja seguro psicologicamente, onde as pessoas tenham liberdade. Então, se a gente olhar 20 anos atrás, nem se falava disso, né? Sim. Então, hoje, o líder, ele tem que trabalhar muito esse aspecto comportamental, além do técnico, né? Tem que ser um bom gestor ali de indicadores financeiros, ele tem que conhecer do negócio, isso daí é a condição básica. E conhecer muito de comportamentos, conhecer muito, né, de perfis, como que eu vou tratar com o Paulo, como que eu vou tratar com o João e com o Pedro, é diferente. Sim. Então, esse aspecto comportamental a gente trabalha, né, em treinamentos comportamentais, em habilidades de liderança, né, como você gerar influência na sua equipe, como você fazer uma cobrança, né, porque todos seremos cobrados, como fazer uma cobrança respeitosa. Então, isso daí vai muito para o aspecto comportamental. Sim. Né? A inteligência social, que agora vem sendo trazida aí como pauta, ela é muito importante para a liderança. Né? Além da inteligência emocional, a social. Sim. É muito importante para as cadeiras de líderes. Cara. E tem um ponto, assim, eu lembro muito bem o dia que eu saí de uma função e me tornei líder de uma equipe, sabe? Você se sente meio sozinho, né? Muito. Porque assim, ali, quando você estava no meio da galera, é um negócio super legal, todo mundo falava com você e tal. De repente, parece que todo mundo sumiu, ninguém te chama mais pros churrascos, tudo né? muda, né? Você vira o assunto muitas vezes, né? E eu acho que essa é uma questão que, poxa, você comentou ali atrás um negócio que eu achei bem interessante, né? Assim, ter esse... quase como um mentor, né, que pode te ajudar em determinadas decisões, é um negócio super importante, né, assim, é muito importante. Ter os pares ali junto contigo, né. Mentoria é uma coisa que funciona muito bem, né, mentoria, a gente tem mentoria interna e mentoria externa, né, e isso ajuda muito, porque todo mundo que passa por uma primeira liderança tem esse mesmo sentimento, né, de solidão, de ficar ali, né, na dúvida da decisão que vai ser tomada, e é normal. E quando vem alguém que já tem uma experiência e te aporta isso, é muito mais fácil, você acelera o processo, né, você acelera o processo e o resultado. É bem bacana. E tem hoje profissionais de mercado, né, que são mentores, que você até contrata fora da organização. Legal. Enfim, é uma ferramenta também. Sim, sim. Porque a gente vive esse negócio. Ao mesmo tempo que a gente quer estar bem, né? Assim, e é super importante, a gente tem um ambiente do agro, por exemplo, que é super de alta performance, né? Ainda mais no que nós estamos fazendo aqui, Agroamazônia e tal, você é cobrado todos os dias por alta performance. E tá tudo certo, é assim mesmo que funciona, né? Só que como que a gente cria esse ambiente, né? Assim, essa segurança que você comentou, a segurança psicológica também, assim. Isso aí é algo que a gente vem trabalhando bastante com os gestores aqui. O que a gente tem que sempre manter um ambiente de respeito. Eu acho que isso claro. é o principal, né? Porque existe pressão, existe entrega que tem que ser feita e é o que você falou, tá tudo bem, né? A gente tem que performar. Mas a maneira como isso é trazido, a maneira como você fala com o outro, né? A condução da sua conversa, ela pode ser de diversas maneiras, né? Então, isso aí é muito importante. Aí a gente vem trabalhando aqui algumas frentes, a gente tem ações pontuais que a gente está fazendo a respeito disso, né? Então, periodicamente, a gente está fazendo a cada trimestre grandes lives aí, onde a gente fala sobre os temas, mas a gente também está trabalhando algumas trilhas individuais aqui, Paulo. Então, quando a gente percebe que o ambiente está com muita pressão, a gente chama o gestor, então, vamos fazer aqui, vamos entender aqui qual que é o seu papel enquanto líder, como você ter uma comunicação não violenta com a sua equipe, né? Como você ter ali os seus indicadores de gestão, né? Como eles vão refletir na sua equipe, dar clareza. E a gente está fazendo alguns encontros, nós enquanto RH, para apoiá-los, né? Porque eles também têm
o mesmo compromisso, o mesmo desafio está com eles. Sim. E a gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, né? Exatamente. Então, esse é um desenho aí recente que a gente está fazendo, mas que tá funcionando assim, está sendo bem bacana para quem está participando. Sim. Se autocuidar é tão importante quanto cuidar do outro, né? Porque se você estiver bem, obviamente você vai cuidar bem das pessoas. Com certeza você vai... Esse é um negócio muito legal. E, Mariana, você comentou ali atrás uma coisa que a gente ouve falar no agro demais, que é essa escassez e essa até briga, né? A turma brigando de foice para contratar a turma, né? Cada vez mais a gente vê as empresas crescendo e o agro vai crescer. Se a gente pegar as projeções, né, de aumento de área, de produtividade, de produção, pecuária, agricultura, o Brasil é a bola da vez. Né? Então, se a gente tem aí uma perspectiva de aumento de produção, obviamente nós vamos precisar de mais profissionais dentro desse processo, né? Esse desafio da mão de obra, ou enfim, das pessoas qualificadas, né, para esse processo de crescimento, esse desafio ainda é maior assim, no agro? Assim, como que você enxerga isso? Eu enxergo que sim, porque principalmente aqui no Mato Grosso, né, quando a gente fala de pleno emprego, né, então para ele trocar de empresa, pro agrônomo, né, vamos focar no agrônomo, para ele trocar de empresa é uma coisa que tem muita oferta, então as empresas têm que realmente agregar valor para aquela carreira, agregar valor para que ele tenha condições de negócio, né? Tem que ser uma boa opção para ele também. Claro. Eu acho que isso no mercado de trabalho como um todo, hoje em dia não é mais assim, né? O colaborador também escolhe, né? Então é uma via de mão dupla. Diria até que muito mais isso do que o contrário. Né? Eu acho que esse jogo virou. Deu uma virada, né? Esse jogo virou. E falando do agro, eu também percebo isso muito forte, né? Então, assim, o que as empresas vêm fazendo, né, a Agroamazônia principalmente aqui trazendo, a gente trabalha muitas portas de entrada, né? A gente tem programa de aprendiz, a gente tem programa de estágio, e aí a gente vai fomentando esse desenvolvimento interno, e aí nas carreiras comerciais também, né? A gente traz o profissional dentro de casa e não para nunca de desenvolvê-lo, né? Buscando aí, a gente quer trazer aqui dentro da Agroamazônia a melhor performance de cada um dos profissionais que estão aqui com a gente. Então, a gente nunca para de buscar esse crescimento aqui. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, enquanto organização, tem que agregar valor para o colaborador, assim como ele também precisa agregar para a gente. É interessante, assim, eu, como sou de Mato Grosso e conheço muita gente que trabalha na Agroamazônia, isso é um negócio bem interessante. Né? Tenho familiares que trabalham na Agroamazônia. Então, assim, é interessante ver que todo mundo fala com bastante respeito, né? E a gente viveu agora 3, 4 anos aí muito complicados, né, na distribuição. E não é fácil, né? Você manter o ambiente e a empresa rodando num ambiente tão turbulento como é isso, né? E quando a gente vê as pessoas, até que não estão mais na empresa, muitas vezes, assim, a Agroamazônia, a Agroamazônia é uma empresa legal de trabalhar, né? Isso, de certa maneira, é um baita de um ativo para a empresa. É um reconhecimento muito grande e a gente se preocupa muito com pessoas. Eu vejo que, eu te contei que quando eu entrei aqui, eu entrei na controladoria, né? Eu fiz o projeto de PMI e a partir dali eu percebi que as decisões que eram tomadas pela diretoria, pelos gestores, elas eram muito justas. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que trazer, que todo mundo percebe. A gente sabe quando a gente está sendo tratado, né, com justiça, a gente sabe quando a gente pode confiar, quando a gente está sendo tratado com verdade. Então, todos esses processos, tudo que a empresa estrutura para a carreira, desenvolvimento, programas de entrada, como eu disse, PCD, diversidade, aprendiz, plataforma de avaliação de desempenho, condições comerciais, tudo isso são processos. Mas eu acho que acima de tudo isso vem o que a gente falou que é importante para o produtor, que é a credibilidade, a confiança, também é importante para o colaborador. Sim. Então, acho que esse tipo de conexão que a gente busca realmente que seja genuíno, né, dele ter ali essa credibilidade na empresa. E a gente vem conseguindo aí, né, mesmo em anos desafiadores, a gente vem conseguindo manter a equipe engajada, né, focar bastante no negócio para que a gente saiba, né, que é um momento desafiador, mas que vai passar e que a gente quer todo mundo aqui no barco, entregando o melhor que puder. Sim, sim.
E Mariana, você comentou um negócio bem interessante aí dessa questão da diversidade, né, da inclusão, enfim. Acho que até não faz muito tempo a gente viu algum material da AgroAmazônia, acho que até antes da gente começar a fazer o trabalho aqui, falando um pouco sobre isso, né, dessa abertura que a empresa tem, né. Lembro que eu li uma vez um livro, não sei se eu vou ficar devendo o nome, mas era alguma coisa assim, porque generalistas eles vencem o mundo de especialistas, né? Que é muito no sentido de você, poxa, quanto mais conhecimentos auxiliares você tem, né, de certa maneira você toma decisões melhores, né? E quando você tem mais pessoas de diferentes espectros, né, de diferentes formas de enxergar o mundo, teoricamente você também tem mais criatividade naquele lugar ali, assim. Qual que é o impacto, na sua opinião, né, dentro desse processo, que essa diversidade, enfim, todos eles podem ajudar na performance, assim, da organização, na sua visão, assim? Eu acho que o impacto ele vem no resultado mesmo. Eu acredito que as empresas, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê é que quanto mais diverso, mais resultado a gente tem, justamente pelo motivo que você trouxe, porque são mais ideias, mais perspectivas antes de uma decisão ser tomada, né? Então, eu acredito que isso daí vem na prática. Quando a gente vê equipes bem diversas, essas equipes geralmente são mais funcionais e performam melhor do que uma equipe onde a gente tem várias pessoas ali com o mesmo perfil, né? Então, até vamos estratificar em filiais, né? Se a filial tem só um perfil de vendedor, a gente está atingindo só um perfil de cliente. E não é isso que a gente quer, né? Então, a diversidade ela é muito importante para o resultado. Eu acho que acima de tudo. É importante para a gente ter ideias, para a gente trabalhar, né, toda a parte de humanitária disso, mas para o resultado eu acho que é o principal ganho que a gente tem com a diversidade. Só que é difícil, hein? Um monte de gente diferente no meio aqui. É difícil. Mas a crítica construtiva, né? É esse olhar assim, de buscar realmente uma evolução em processos, em negócios, em decisões. Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito muito nisso. Legal. Até eu queria trazer um assunto que é relacionado a isso, que assim, eu lembro que quando eu entrei na universidade, né, fazer agronomia e tal, o meu ano foi o primeiro ano que a quantidade de mulheres foi maior do que de homens na universidade, sabe? Que assim, que entrou e tal, dos 200 alunos, né? E, poxa, a gente pode falar sobre várias profissionais que estão no mercado, que são ótimas e que, né, tão boas ou até melhores que muita gente aí. E a presença delas aumentou não só por a gente estar aqui num ambiente mais administrativo, né? Mas no campo também a gente tem visto esse negócio aumentar. Como que você tem visto essa participação também das mulheres aí no negócio? Eu vejo assim, é algo que vem aumentando de maneira natural, que isso daí que você trouxe é verdade, né? Se a gente olhar no passado, formavam muito mais engenheiros agrônomos do que engenheiras. E a maioria delas iam para a área de pesquisa, não tinha tanto na frente comercial, né, no campo. E hoje em dia não. Hoje em dia isso daí já tem muito mais mulher aí estudando agronomia, né, estudando veterinária, enfim, nessas frentes aí do negócio. E aí, consequentemente, a gente vai tendo profissionais também disponíveis, mas com maior diversidade. E eu acho isso maravilhoso. Aqui na AgroAmazônia, por exemplo, esse ano, a segundo maior vendedor é uma mulher, e ela tem indicadores ali belíssimos de venda, de margem, de penetração, de retenção. Ela, assim, é fera. E ela é uma profissional jovem. Então, isso é muito bacana pra gente, né? Porque mostra que a gente está conseguindo também acessar o produtor, que também tinha um estigma no passado, com a força da mulher, né? E são ali habilidades complementares. Eu acho que não é uma questão de... né? Eu acho que são habilidades complementares e a mulher vem mostrando ali a relevância dela também no campo, não só dentro do escritório. E são quebras de paradigma, né? A gente, assim, o mundo vive de quebras de paradigma, né? Então a gente precisa mesmo olhar. Eu lembro até que acho que não faz muito tempo, vi uma moça que trabalha de campo da AgroAmazônia que furou um pneu, ela estava lá trocando pneu, né? Isso. O negócio é esse, né? Tem que estar pronto para tudo, né? A gente vai
trazendo mais habilidades também para a gente, né? Então, sim, eu vejo que isso vem mudando, a gente tem até mais profissionais aí prontos para gestão, né? Mulheres, gestão comercial, porque a gente está tendo mais oferta no campo e tomara que venha cada vez mais. Isso tem sido muito bom para o negócio. Não, com certeza, com certeza. E um outro ponto que a gente falou muito em vários episódios, dos primeiros episódios aqui, foi o quanto é importante a gente ser excelente nos processos operacionais, né? Você falou muito bem no negócio ali atrás que eu lembro que você falou assim, o nosso papel aqui é criar os processos, né? As pessoas vão lidar com os processos e obviamente vão lidar ali com as pessoas, né? E quando a gente fala de processo, nós estamos falando de tecnologia também, né? Eu acho que com o Adriano a gente falou muito sobre como a tecnologia está influenciando no processo das pessoas aqui dentro. Porque assim, cada vez mais a gente vai caminhar para esse negócio, né? Qual que é o papel das pessoas nessa equação? Porque cada vez mais a tecnologia está aí, né? E a gente vai precisar dela cada vez mais, né? E eu queria entender assim, como que vocês estão enxergando o papel das pessoas dentro desse universo, assim. Eu acho que tecnologia, a gente tem que abraçar e abraçar rápido, a gente tem que ser early adopter, né? Para que a gente realmente consiga dar uma atração e evoluir. E eu penso que a tecnologia ela vem para cuidar realmente da eficiência do negócio, né? Então, a gente tem que deixar para a tecnologia aquilo que é ordinário e para as pessoas aquilo que é extraordinário. Então, a tecnologia tem que dar conta do dia a dia e as pessoas têm que ir dando conta daquilo que foge ao padrão, daquilo que foge, né? Que a gente precisa realmente de um olhar diferente. E cada vez mais eu vejo que vai ser isso, né? Tudo que é processual, tudo que é burocrático, repetitivo, a gente vai parar de fazer. Mas a gente nunca vai parar de ter o olhar humano, né? Sobre as frentes do mercado de trabalho. Então eu vejo isso, a gente só vai mudar o nosso olhar e vamos ter mais tempo para cuidar do que realmente importa ali, né? De estratégia, das pessoas, do negócio, de ideias. Eu acho que nessa linha que a gente caminha. Baita corte, hein, meu? O ordinário para deixar as pessoas fazerem o extraordinário. Gostei disso aí. Você gostou? Muito legal. Que bom. Mariana, pra gente praticamente pros finalmente aqui, nossa, sabe? Eu tava pensando aqui, a gente falou muito sobre como as pessoas são parte importante dentro da empresa, né? Assim, de tudo que a gente faz aqui, todo o CNPJ ele é repleto de CPFs ali, né? E a gente tem um agro, como eu comentei ali atrás, cada vez mais pujante, o Brasil é a bola da vez no negócio, né? E aí pra gente, né, terminar aqui, eu queria ter um pouco da sua visão, né, das pessoas dentro desse processo de um agro que é pujante, de um agro que cresce, né, a tecnologia assumindo papéis importantes dentro da companhia, né, cada vez mais, né, a Agroamazônia assumindo um papel importante na distribuição, enfim. Como que você vê esse futuro, assim, sabe, para as pessoas? Eu acredito muito que na cadeia do agro, o indivíduo, o capital humano, como eu pontuei no começo, ele é muito relevante e ele vai passar a ser cada dia mais, né? Com isso que a gente fala dessa revolução tecnológica que a gente está passando, que é uma revolução muito mais rápida do que as anteriores que a gente passou. Uma velocidade uma velocidade absurda. Então eu acho que as pessoas vão poder fazer ainda mais diferença no negócio. E com isso a gente vai conseguir aportar e trazer outras maneiras de conduzir, né, a nossa operação. Então eu vou trazer um exemplo aqui, a Agroamazônia, uma revenda, agora já tem, né, IBS, já tem fábrica de fertilizante, já tem um CD. Então a gente vai estruturando o nosso negócio para a gente realmente levar ainda mais valor para o nosso cliente. E eu acho que é nisso que as pessoas vão fazendo a diferença no futuro e o objetivo é sempre esse, né? É sempre somar mais para o cliente, para o produtor, para que ele seja ainda mais efetivo, né, no negócio dele. Então, eu acho que isso daí com o tempo a gente vai caminhando para esse sentido. Isso. E a gente fala assim, no nosso setor, pessoas, né, relações de confiança, assim, por mais que tenha internet, tenha um monte de coisas aí do digital que ajudam a gente, né,
cara a cara ainda é muito importante, né? Assim, você ir lá, fazer uma recomendação, trabalhar junto com ele mesmo dentro desse processo. Não tem como simplesmente da noite pro dia um atendente no WhatsApp fazer o que o cara faz lá na ponta, né? Tem. Acho que pessoas continuam sendo a nossa maior vantagem competitiva. Exato. Muito bom. Muito bom então, viu, Mariana? Muito obrigado. Assim, ó, baita de um desafio, hein? Gravar esse episódio aqui no meio da turma. Mas muito obrigado por você ter... Atrapalhamos um pouquinho, pessoal, mas foi ótimo. Não, mas eu falei pra turma aqui que é ergonomia, entendeu? A gente coloca essas luzes aqui pra turma trabalhar melhor. É isso aí, pra dar um up hoje no clima. Não, foi ótimo. Mas muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você pela oportunidade. Foi ótimo também conversar um pouquinho, falar sobre as pessoas. Excelente, show de bola. É isso aí. E para quem está escutando a gente aqui agora, como que pode acompanhar o seu trabalho? A gente pode acompanhar através das redes, né? O meu LinkedIn é Mariana Ude, UHDE. E também sou bastante ativa aí nas redes da Agroamazônia, estou sempre por lá. Então, qualquer coisa pode, por favor, me adicionar, vai ser um prazer ter vocês aí na minha rede. Muito bom, muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Mariana aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Movidos pelo Agro, ele cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o Movidos pelo Agro em todos os agregadores de podcast e acompanhe também esses episódios no YouTube do Agro Resenha. Vai estar tudo lá para você poder conferir também, tá certo? Está lá no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, enfim, todas essas plataformas. E, como você bem sabe, esse episódio chegou até você por causa da Agroamazônia. Então, há 43 anos ao lado do produtor rural, a Agroamazônia oferece soluções completas em insumos, tecnologia e serviços para impulsionar a produtividade no campo, sempre com foco em resultado, sustentabilidade e proximidade com quem produz. Então, se você quiser saber um pouquinho mais aí do trabalho que a Agroamazônia está desenvolvendo, né, se você quiser mandar o currículo aí, você viu, né? Já fica ligado. É só entrar no www.agroamazônia.com e seguir a Agroamazônia nas redes sociais também, o @agroamazônia em todas elas, tá? Instagram, Facebook, tudo lá tá por lá, tá certo? Mariana, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase muito sabedoria que você pode colocar lá no RH. Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá tudo certo. Muito bom. Obrigada, Paulo. Foi ótimo. Tamo junto.